E começou mais um Pode Vir. E hoje eu tenho a honra de receber essa lindeza. Ela é portuguesa, mas é casada com um brasileiro. E eu conheço a Luísa já há algum tempo, sempre dos eventos da Patrícia. Mas eu vou deixar que ela se apresente para vocês. Quem é Luísa? Da onde ela vem? Luísa, muito obrigado por ter aceitado participar aqui do Cast Pode Vir. Boa noite, Iris. Eu é que agradeço o convite. É uma honra estar aqui, ter a oportunidade de contar a minha história para vocês. É verdade, a Luísa, gente, ela é tímida, ela fala baixo, né, É, Luísa? Uma pessoa muito boa. Eu já tinha muita curiosidade de conversar com ela e hoje deu certo. Luísa está aqui e ela vai contar a história dela. Luísa, quem é Luísa? eu sou Luísa Nicolau, tenho 47 anos, sou portuguesa, tenho três filhas, uma de 27, a outra de 22 e uma de 12. E sou avó de um menino de 3 anos. Nossa, olha aí que voz jovem, gente. Nós temos uma coisa em comum, mudando que eu tenho três meninos, você tem Três três meninas. meninas. Meu mais velho tem 27, o mais do meio tem 24, o seu tem 22, né, o do A meio? minha, E o meu pequeno tem, vai fazer 12 a agora, minha dia tem 13. 12. Pois é, o meu agora dia 13 de novembro. Então nós, né, fomos mães jovens Jovens. e também vovó, só que a minha bebê vai fazer 3 meses, a sua Oh, 3 anos. parabéns. Portuguesa, viu? Nasceu no Portugal, já nasceu portuguesa, né? Que bênção. Luísa, você é portuguesa, né? De Portugal, da onde? Onde foi que você nasceu e se criou? Eu nasci em Lisboa, na maternidade Alfredo da Costa, mas eu fui criada no Fogoteiro, na margem sul de Lisboa, mas na margem sul que atravessa o rio para o outro lado. E Foi? foi. E você tem quantos irmãos? Nós somos seis irmãos, 6 irmãos! quatro mulheres e dois rapazes. Nossa, que legal! É, 4 raparigas e dois Dois rapazes. rapazes. Em Portugal, a gente fala no português, Portugal é rapariga, né? É, Eu eu, achava como, eu estranho. como já estou habituada a dizer. Rapaz e moça. Você agora acha estranho falar rapariga. Mas a gente brasileira, a gente já entende que rapariga é o feminino É, de rapaz. Não tem nada de errado com isso. Luísa, fale um pouco da sua infância. Como foi que você cresceu? Sempre no Portugal, você migrou, mas a gente vai chegar lá. Mas vamos falar da Luísa pequenininha, como foi a sua infância? é assim, eu nasci numa família humilde, pobre. eh, Éramos seis irmãos, somos seis irmãos, eu sou a mais velha de todos. E foi uma infância com muitas dificuldades, com muitos desafios, e, e não foi assim muito fácil, Uhum. mas Vocês eram uma família de classe média baixa, digamos. Vocês não tinham condição financeira, a situação financeira era muito difícil, digamos. classe baixa, baixa mesmo. Tinha alturas que a gente nem tinha o que comer. Uhum. Então, o meu pai 37, era 37 anos mais velho que a minha mãe é muito mais nova, e eu nasci. A minha mãe tinha 22 anos, ela era muito nova. Você é uma das primeiras, dos Sou primeiros? Você é uma das mais a velhas? mais velha. Não a primeira. Não, a mais velha, a Ah, e você é primeira. a mais velha mesmo Mais de todos velha. os 6 irmãos. Ah, ok. Sou a mais velha de todos e passamos muitas dificuldades, eh, fome mesmo, não ter o que comer, eh, receber ajuda da igreja, das pessoas. Então, o meu pai, o meu pai era pensionado do Estado, né? Então a pensão, como foi por invalidez, era muito baixa. E meu pai, para poder sustentar os filhos minimamente, né, catava papelão, cobre e vendia. E muitas vezes eu não tinha o que comer, e ele sabia os horários das padarias, das fábricas que faziam o pão, a hora que eles deitavam o pão no lixo. E a gente ia lá, eu acompanhava o meu pai muitas vezes. Para ir buscar o pão que jogava. É bem interessante ouvir uma portuguesa, uma pessoa do Portugal, falando sobre pobreza. Eu vou falar no meu português assim, nordestino, porque nós no Brasil, você é casada com carioca, Sim, né?
Então você sabe, como no Portugal não é diferente, cada lugar você tem o seu sotaque, o Claro, seu jeito, né? E a gente no Nordeste fala um pouco diferente dos cariocas, né? Mas assim, a gente no Brasil, que nasce pobre, pobre, né? A gente passa por isso e muito mais, né? Muito até pior também, não sei. A definição de pior é até difícil de dizer, porque às vezes o que é pior para mim, para sim. você. Então, eu até agora não ouvi, assim, nunca conversei com um português que tenha vindo de uma situação assim de pobreza, porque a gente acha que isso acontece no Brasil, né? Que no Portugal todo mundo está bem. E é até interessante, entre aspas, ouvir a sua história, você falando disso, né? Porque você também nasceu em uma família de classe baixa, como você definiu, muito baixa, e para mim é novo. Porque eu acho que isso acontece em todo mundo, Uhum. só que eu acho que é escondido. Escondido, As pessoas isso. não dão a conhecer a realidade. Uhum. E muitas vezes as pessoas passam uma realidade que não é a realidade Isso. mesmo, não é? Uhum. E como era essa parte? Você lembra? Essa é uma memória forte que você tem de você sair com seu pai para catar a comida do lixo, porque essa era a Uhum. realidade, né? Era o resto de comida, o que sobrava da padaria que eles jogavam, vocês iam lá e recolhiam. Como era assim? Como é falar sobre isso hoje? Assim, para mim, falar do meu passado para mim é uma honra, Uhum, porque eu vim de baixo, muito, uhum, muito baixo, e sei muito, muito bem quando eu ouço falar, naquele país está assim, uhum, aquela pessoa não tem o que comer. Eu vejo-me uhum, nesse local porque eu já passei o mesmo. uhum, E sei o que a pessoa sente. E, e nós éramos muito pobres, muitas vezes o pouco comer que o meu pai tinha, ele dividia por nós todos e muitas uhum, vezes não chegava para ele. uhum, E ele ia dormir sem comer para que os filhos, pelo menos, dormissem aconchegados. uhum. Isso é muito bonito. Isso é coisa de pai e mãe, né, Luísa? É, Você dorme com fome, não tem problema, mas seu filho tem que estar exatamente. alimentado, né? E seu pai, por ele ter essa diferença muito grande de idade com a sua mãe, eles ficaram juntos sempre ou se separaram em um determinado momento, quando vocês ainda eram pequenos ou Não. não? Ah, eu, na infância, tive muitos problemas, eu sofri muitos maus tratos também. E eu, com 12 anos, eu fui retirada à minha família. Fui criada por uma tia. Mas sua mãe estava com seu pai nesse Sim, tempo? sim. Porque depois, nesse instante, o meu pai ficou com câncer. O meu pai Uhum. tinha câncer no pulmão. Tinham 6 meses de vida. Nossa, Só que ele, com muita força de vontade de viver, muita quimioterapia, ele durou 3 anos. nossa. Então, eu fui criada por uma tia dos Mas 13 anos. desculpa, só para me entender. Você ficou com a sua família até seu pai morrer ou você foi retirada antes dele morrer? Não, meu pai faleceu muito, muito tempo depois. Ele faleceu, eu tinha 18 anos, Ai, já. porque eu fui até aos 17 anos, eu fiz 17 anos na casa da minha tia e emigrei para a Alemanha. Uhum, Eu fui com 17 anos para a casa do irmão do meu pai, do meu tio paterno. uhum, E meu pai, nesse ano, ele o câncer começou a ficar mais agressivo e, e nessa altura a minha mãe me liga se eu quisesse ver o meu pai vivo para regressar, porque ele estava internado, tinha deixado de andar, estava no Garcia da Horta, hospital em Almada, e, e eu não pensei duas vezes, deixei tudo para o meu pai, porque o meu pai sempre foi um grande homem, apesar de todos os problemas que houve, ele sempre me protegeu, sempre tentou fazer mas tudo. nessa parte, ainda voltando, desculpa só porque eu Não preciso vai mal. entender. É, por que você foi retirada da sua família? Por maus tratos, isso ficou claro, você não precisa entrar em detalhes. Mas seu pai, ele era da parte dele ou ele tentou te ajudar? Como era assim? Não, era Se da, você não quiser falar também não tem problema, viu? Eu vou entender. assim, era da parte da minha mãe. Minha mãe tinha problemas de álcool na Ela era altura. doente, né? Porque o Na álcool é uma altura. doença. Uhum. Hoje em dia eu entendo muito bem os problemas que a levaram ela a beber e a fazer o que fez. Então eu sempre a perdoei. Uhum. Eu a perdoei até no tribunal mesmo, em frente ao juiz. E assim, eu amo muito a minha mãe e hoje entendo como terapia que eu já fiz também. Uhum. Os motivos que também não é fácil, não era fácil para ela.
Então o refúgio que ela sentia era a bebida. E depois descarregava em nós todos. O meu pai também, ele tinha esse problema, né? Ele bebia e quando chegava em casa ele queria matar todo mundo, né? Batia na minha mãe. Então eu cresci com um pai alcoólatra. No seu caso, você era sua mãe, né? Sim. Mas seu pai tentava ajudar, ele tentava Sim, sim, defender sim, ele vocês? sempre defendia, metia-se à frente dela. E engraçado, hoje engraçado, né? Mas na altura Uhum, não era o meu pai, metia-se à frente da minha mãe para proteger. Minha mãe é pequenininha, é mais uhum, pequena que eu. uhum. E o meu pai tinha quase 1,90 m. Nossa. Mas a minha mãe é pequenina, mas era muito rabina, como nós portugueses dizemos, né? Uhum. Mas E aí, quando vocês foram retirados, alguém denunciou, né, na escola, não foi que sim, denunciaram os maus denunciaram na tratos? escola, porque eu já, é assim, uma criança tem medo, só quer é ser protegida e sair Uhum, daquele meio, arranjar uma solução. Mas nem fui eu que disse nada, foi mesmo realmente a escola que denunciou. uhum, E depois foi um processo grande, tribunal, isso tudo até eu ser retirada. uhum. Mas E só você ou seus irmãos? só eu, porque eu implorei ao juiz que não retirasse os meus irmãos e então o juiz concordou desde que ela fizesse um tratamento Uhum. contra o álcool. Só que, é assim, ela andou na linha um tempinho, mas depois voltou tudo ao mesmo. Eu já não estava lá, né? Então os meus irmãos também sofreram. Sofreram. E quando E você foi retirada da sua família, você foi para um orfanato ou você foi para outra família de não, adoção? eu fui para dentro da nossa família, eu fui Ah, para uma ok. tia. Uhum. E na altura ela só se tornou tia quando anos mais tarde eu casei com o sobrinho dela, mas Uhum. ela era prima direita do meu pai. Ok. Então ela não tinha filhos, ela era Uhum. imigrante na Alemanha, tinha Ok. vindo de vez. Também se chamava Aham. Luísa, fazia aniversário no dia a seguir ao meu, que eu faço Olha que 15 de legal. outubro, e ela fazia a 16 de outubro. E quando você chegou lá, você encontrou amor, ela te Sim, criou com todo amor, sim, com... sim. Que Porque eu é que bom. escolhi, Uhum. porque me deram a escolher se eu tinha Ai, que legal. alguém que eu gostasse de ficar. E então eu gostava muito dela. Uhum. Que legal, E olha que bom, né? nós tínhamos uma cumplicidade, um amor muito grande pelas duas. Que E legal. ela não tinha filhos Uhum. e eu fui criada por ela. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 13. Quando você foi morar com ela, né? E depois, com 17 anos, eu eu estava lá, mas eu queria sempre, pensava sempre nos meus irmãos, na minha mãe, no Uhum. meu pai. Então eu queria dar sempre um futuro melhor para eles. Isso você estava na Alemanha, né? Depois eu emigrei para a Alemanha, estive lá um ano, fiz lá os meus 18 anos. Uhum. E aí tinha parado os estudos, Uhum. porque eu, graças a Deus, sempre fui uma muito calada, muito quieta, mas muito estudiosa. Uhum. E eu sabia que os estudos iam me dar um futuro melhor. Uhum. E então eu fui para a Alemanha para tentar ajudar a minha família. Você continuou mantendo contato com a sua mãe e Sempre, seus irmãos, sempre, né? Ok. sempre. Eu ia ver o meu pai, eu ia ver a minha mãe, eu ver os meus irmãos, sempre tive contato. Uhum. Não foi aquela coisa que eu saí e nunca mais tive É. contacto, não. Sempre, sempre mantive o contacto. Depois fui para a Alemanha, estive lá um ano, só regressei realmente quando o meu pai estava já na Uhum. fase terminal do câncer, Uhum. do cancro, e, e eu regressei, fui logo vê-lo na altura a gente viajava de autocarro, Uhum. porque a viagem de avião era muito cara. Nossa, e de autocarro durou o quê? Quase 30 horas, né? Mais ou menos. Eu levei 2 dias de autocarro há Nossa, 28 ou 29 anos atrás, né? atrás. Então eu só queria era chegar para ver o meu pai. Perdão. O que eu queria era ver ele vivo e É. poder. Então eu vi, ele ficou muito contente. Ele tinha sido operado à coluna, mas abriram e fecharam porque já estava todo, não havia o que fazer. Entretanto, ele foi para casa. Eu fui viver com ele, com a minha mãe. Voltei, porque eu não quis voltar para a casa da minha tia, vendo como o meu pai estava, e eu queria Uhum. aproveitar os últimos momentos dele. Uhum. E então eu vivi uma nova experiência. Meu pai durou 1 mês e meio depois da vida Depois que da você vida ao voltou. hospital. Uhum.
e ele estava muito feliz de me ver. Uhum. E é assim, para ele, Vocês são a única família dele ou ele teve uma outra não, família anterior? nunca teve. Nunca teve. Então ele casou Não, com a sua mãe. Nossa, ele casou tarde, casou então, quase com né? 60 anos Nossa. e ainda fez uma família grande, né? Pois é isso. Eu pensei que ele fosse divorciado, Não, que nunca tivesse foi vindo. casado. Nossa, então você era a primeira filha, É. né? O amor da vida dele mesmo, né, Luísa? E só que assim, eu digo que eu sou filha, mas a minha mãe, quando casou com meu pai, eu já estava na barriga dela. Ah, era? Ah, Então, mas para mim ele é o meu pai, porque ele é que me uhum, criou, ele é que me uhum. assistiu e tentou dar o que E possível que ele ele tinha. nunca teve essa diferença. Nunca Não, ele lhe tratou ele como. sempre me dizia que eu tinha sido a primeira filha, que eu tinha dado o Uhum. nome de pai. Oh, E ele tinha um carinho muito grande por mim. que lindo. Porque eu nunca tinha, eu só soube, porque assim, a minha mãe é madeirense, Uhum. é da Ilha da Madeira. Ok. E a gente teve uma altura que a gente regressou de lá, eu acho que eu tinha 12 anos, e a gente foi logo quando a gente regressou da Ilha da Madeira que tudo aconteceu, piorou, né? Porque eu lá na Madeira vivia que tinha a minha avó, tinha muito, da parte da minha mãe, tinha muita família. E então quando eu regressei da Ilha da Madeira, uh, agora perdi-me um pouquinho. Vocês tinham quantos anos? Porque tudo piorou depois que Sim, vocês sim, voltaram. sim. Vocês foram de férias na Ilha da Madeira? Não, não, a gente viveu lá 5 anos. Ah, você viveu lá 5 anos. Vivemos lá 5 anos. Você foi com quantos anos para lá? Eu regressei, ainda não tinha bem 12, tinha quase 12. Fui pequena Uhum. mesmo, os Com meus irmãos 6, também, 7 anos sim. por aí, né? Fizemos a escola lá também. Ok. Tanto que a minha irmã mais nova nasceu lá. Uhum. Aí quando vocês voltaram, por que que as coisas piorou quando vocês regressaram da Madeira? Porque a gente ficou, como é que se diz, a gente tinha vendido a casa, tinha vendido tudo, então começou Ah, tudo de novo e foi aí que houve muita dificuldade, tive muita dificuldade. muita dificuldade. Então, mas o meu pai sempre tentou me dar tudo o que ele podia, O que estava no o que alcance estava dele, no né? alcance dele. Em cima das possibilidades dele, dentro das possibilidades dele, né? Como pai. Luísa, aí você ficou com ele, voltou, né? Depois de ter sido Uhum. retirada da sua família, com 13 anos, né? Sim, sim, Você voltou aí com 18 para ficar com seu pai, sim. porque eram os últimos dias dele, né? E como foi conviver com esse pai e com essa mãe, e sendo que ele estava nos seus momentos finais? Assim, eu aprendi muito nesse tempo porque eu era muito novinha, então eu tive a vida passa muito rápido, Uhum, então a gente tem que aproveitar todos os momentos da isso. vida e o aprendizado que eu levei é assim, pai é pai, mãe é mãe, não Uhum, importa o que a gente passou, os laços são muito fortes. uhum, E o meu pai, ver o meu pai naquele estado, acamado, ter que ver, ter que o despir, ter que dar banho nele, uhum, e a primeira vez que ele tomou banho ele chorou, uhum, porque a filha estava a ver ele assim, né? uhum. E eu tentei sempre, nunca saí do lado dele, sempre dando amor, apoio. E já por último também ele já não falava, só falava muito baixinho, e eu tinha a paciência de meter o ouvido perto da boca dele para ouvir o Uhum. que ele queria. E quando ele partiu, eu sempre estive ao pé dele, mas quando ele partiu nesse dia, porque o irmão dele, onde eu estava na Alemanha, veio na véspera dele falecer. Uhum. E ele chegou lá em casa, era meia-noite e pouco, foi, e meu pai não falava. Quando o meu pai viu o irmão, soltou a voz. Foi? Nossa, que legal. Ele ficou tão feliz, ele falou, ele estava realmente feliz. Uhum. E ele depois continuou a falar como se ele não tivesse nada. Uhum. A voz saiu, ele ficou bem disposto e tudo. E no outro dia o meu tio, como era imigrante da Alemanha, tinha aqui no banco, em Almada, para ele fazer levantar o dinheiro. E como eu era uma das sobrinhas também preferidas, quando ele viaja, que ele é um Os seus tios preferidos dos meus também? tios que também me meteu, eu trabalho com a mesa posta por causa dele. Uhum. Que legal. Depois vamos chegar lá. Uhum. Então eu fui com ele, mas o meu pai falou para ele, Uhum. falou para mim, mas só que o meu pai me disse uma palavra: vai, mas não te demores. Uhum.
E, e o meu tio tinha uma vida financeira boa, né? E sempre quando vinha a Portugal levava os sobrinhos todos para passear passar as férias com eles. Ai, que lindo. Fazíamos sempre grandes peixe assados, Uhum. churrascos, era muito bom. E então eu fui com ele, só que como o meu tio era já quase a hora do almoço, ele virou-se para mim e disse, vamos a casa almoçar rápido e depois eu levo-te lá em casa. E eu virei para o meu tio e disse assim, mas o meu pai disse para eu não demorar. Ele disse, é rápido, só que do Fogoteiro à Quinta do Conde ainda é um bocadinho. E a gente tínhamos acabado de sentar na mesa e recebi a notícia, tocou o telefone e a minha tia que foi atender e depois chegou só na cozinha, olhou para o meu tio e eu entendi logo. Uhum. Já não comemos, saímos Mas eu logo, acho que ele queria isso, que vocês que eu não saíssem de estivesse. perto, é. Hoje eu Porque entendo, geralmente, muita gente, muita história que eu escuto assim, eles esperam você sair. ele teve as melhoras da morte, como se costuma dizer. Uhum. Ele falou, ele conversou, ele Uhum. pediu. É. E então no outro dia eu fiquei com isso muitos anos dentro de mim, porque era aquela coisa, aquela Você queria ter mágoa estado lá que na eu hora queria que ele tanto estar partiu, lá. né? Mas ele não iria partir na sua frente. E Ia ser então, difícil para ele, ele ia demorar, ia ficar é, sofrendo mais, sabia? e eu cheguei, ele ainda estava quente. Então, Uhum. e é assim, tudo o que ele me ensinou, ser uma pessoa honesta, ser uma pessoa Uhum. boa, ter uma boa índole, caráter, ele me ensinou isso tudo e eu tento sempre Seguir os seguir exemplos exemplos dele, os dele. conselhos, né? Muito bonita essa história, muito triste, né, Luísa? Também, como tudo na nossa vida, né, gente? Nossa vida é feita assim de altas e baixas, de momentos difíceis, mas essa infância triste, né? Que você viveu, essa infância conturbada, fez de você essa mulher forte, linda que você é hoje, né? Sim, porque eu acho que tudo que Deus nos põe na nossa vida não é. Eu poderia ser uma pessoa revoltada, uma Uhum, pessoa amargurada, podia ter entrado em outros caminhos uhum. e não. E eu acho que Deus sempre esteve presente na minha vida e é nele que eu sempre tenho muita força. Porque, além da infância, já passei muita coisa. Uhum. Então, eu sou a mulher que eu sou hoje, forte, corajosa, porque eu sempre me agarrei a Deus, porque Deus tem sempre um propósito na nossa vida. É isso. E aí, saindo da sua infância, você conheceu seu marido, seu ex-marido, com quantos anos? Ele era meu primo, É isso, ele era filho do seu ele era, tio, né? ele era filho ele era filho do primo direito do meu pai. Ah, Eles então ele eram, era seu primo porque segundo. aonde eu fui criada era tudo irmãos. Uhum, Era o meu sogro, que é uhum, o meu ex-sogro, que era irmão da minha tia que me criou, uhum, e primo direito do meu pai. Eles eram uhum. todos três primos Ok. direitos, porque a minha avó e a avó do meu ex-marido eram irmãs. Nossa, que Então legal. era tudo Mas antes família. casavam muito Sim, assim, família, né? Antes era normal, hoje já não tanto. Mas aí vocês, pronto, vocês porque começaram a namorar eu já comecei a namorar na casa da minha tia, né? Já quase com com 15 ele. anos, eu tinha 14, quase 15. Uhum, E namorei até aos 18, quando eu vim lá uhum. da Alemanha, namorávamos por carta, né? Ah, e quando você migrou para a Alemanha, estava Já, namorando com já, ele e já. continuou por Namoramos cartas, né? 4 anos juntos, namoramos, falávamos ao telefone e escrevíamos muitas cartas na Oh, que altura. romântico. E depois o meu pai faleceu em março, a 22 de março, e o meu pai, fazia aniversário no mesmo dia que o meu ex, Uhum. no dia 27 de março. O meu pai faleceu uma semana antes de completar aniversário. Ele tinha quantos anos quando ele morreu? O meu pai tinha 77, ia fazer uma semana depois de 77 anos. E a Uhum. minha mãe ficou viúva com 40. Muito nova, né? Eles tinham uma diferença muito grande de Muito idade, grande. né? E, entretanto, depois eu regressei, meu pai faleceu, só que o meu ex-marido na altura estava à espera de receber o ordenado para me comprar um anel de noivado para pedir ao meu pai. Entretanto, ele, como estava tudo planeado nessa altura, o meu pai faleceu e ele pediu-me em casamento. Então, passado 6 meses, eu estava de preto, como é que se Estava diz? de luto, Estava de né? luto, Uhum. né? Estava de luto e vesti o vestido de noiva no dia Não que eu era casei. legal. Você vestiu? Vesti.
Quantos dias depois você casou? Quanto tempo? 6 meses. Ah, 6 meses, ok. Você, e o luto dura quanto tempo para vocês no Portugal? É o Eu tempo acho que a que pessoa quiser. antigamente, né? É o Antigamente tempo a que gente quiser, fazia um sim, ano, sim, né? sim. Hoje eu vejo que alguns fazem um mês e tem uns que Hum. não fazem nada, né? É, Mas é, antigamente é mais respeito. porque eu acho que é assim, o luto, a gente vestir o preto, Uhum. não é o nosso sentimento que está Não, no nosso coração. não, Então eu acho que a roupa não tem nada a ver não, com. é. É só uma questão de respeito, Uhum, né? E eu tive 6 meses de mesmo carregado de preto uhum, e no dia que casei aliviei o luto. uhum. Depois usei mais meio ano preto e branco, Preto. cores Uhum, assim, cores assim. não tão claras, mas Não vermelho, não, rosa choque, não, nessas cores não pode. Eu acho que minha cunhada, quando meu cunhado morreu, ela usava muito bege, branco e sim. preto. Porque hoje em dia eu acho, para mim, eu acho que o preto é muito carregado para o luto, porque Uhum. o luto já é muito Já é muito difícil, pesado, muito né? pesado. Então É. eu acho que cores claras, eu acho que é melhor, porque a gente sente-se melhor e o Uhum. luto está no nosso coração. Isso, E o é nosso amor verdade. não se mede pela roupa, nem É. Aí você casou com quantos anos? 18. 18. Quase E aí sim, me 18. conta, como foi esse primeiro casamento? Durou quanto tempo? Vocês tiveram filhos? Como foi? Eu tive 2 filhas, tive a primeira filha, eu engravidei logo. Como foi? Engravidei logo, eu engravidei no mês que eu fiz 19 anos, em Uhum. outubro, eu casei em agosto, em outubro, passado 2 meses eu estava grávida. Nossa, que Foi legal. muito Olha aí. rápido. Fertilidade, ótimo. Ah, foi muito rápido e depois nasceu a minha primeira filha, se chama Daniela, tem 27 anos hoje, Uhum. que é uma mulher linda. E passado 5 anos eu tive a segunda Ah, filha. 5 anos sem Sim, diferença uma da outra. porque eu tive um parto, eu tive uma gravidez assim, um pouco de risco Uhum. e eu tive um parto muito difícil. Foi a ferros, foi a fórceps, foi parto Nossa. provocado, tive 24 horas em trabalho de parto, ela não Ai. nascia. Então foi muito doloroso e então eu fiquei um pouco traumatizada. Uhum. Então eu não queria mais filhos. Só que ele, como queria um menino, né? E eu disse que só mandaria vir se ele me ajudasse, né? Uhum. Me ajudasse a cuidar, não ser sempre eu. Mas ele era um bom marido ali naquele tempo? Ele era um bom marido, nunca me tratou mal, sempre me tratou muito bem. Uhum. Só tinha um problemazinho que não gostava muito de trabalhar. Uhum. Então eu sempre trabalhei e estudava, porque Uhum. consegui me formar, sou educadora de infância, Nossa, porque Luísa é muito inteligente, guerreira. eu sempre tive isso em mim, que os estudos me iriam abrir outras portas. Uhum. Então eu trabalhava e estudava, trabalhava e estudava. E então formei-me, então assim, ele trabalhava quando eu casei, sempre trabalhou, mas depois quando a gente casou, ele teve 6 meses sem trabalhar e era só eu. Uhum. Eu é que mantinha tudo, então foi muito complicado e sempre que ele arranjava trabalho, passado 6, 7 meses ficava outra vez sem trabalho. E a gente viveu muitos anos assim. Depois, então foi quando eu engravidei da minha segunda filha, né? Com um acordo que ele teria que me ajudar, Uhum. porque tirando isso ele sempre foi um bom marido, Uhum. um bom pai. E ele era mais velho que eu também, 10 anos. Uhum. Eu tinha 18, ele tinha 28 quando casamos. Uhum. E então a minha filha nasceu, minha filha nasceu, não. Fiquei grávida, aos 3 meses começou os problemas, porque eu tive ameaça de aborto, deslocação da placenta, tive muitos problemas, então tive que ficar internada no hospital durante 7 meses, até ela nascer. Nossa, meu E Deus. aí começou o meu tormento. E a pequena ficou com quem? Com ele? Com a sua sogra? Você tinha Ficou, sogra que tinha. ajudava? Só que é assim, a minha mãe na altura, eu pulei essa parte, não cheguei a Uhum. contar, Ai. mas o meu irmão, o meu irmão mais velho dos rapazes, né, porque eu sou a mais velha de todos, Uhum. ele tinha 14 anos, ele foi para a Inglaterra Uhum. trabalhar num hotel onde o irmão da minha mãe trabalhava. Uhum. E foi o meu irmão que tirou a família toda, tirando eu que já estava casada nessa altura, Uhum. no mesmo ano que o meu pai faleceu. Eu casei em agosto e acho que em outubro
outubro ele foi e Para a Inglaterra. para a Inglaterra e em janeiro já os levou. Levou a sua família toda para a Todo. E ele com Inglaterra. 14 anos. Grande homem. Nossa. Ele é uma benção, esse seu irmão, né? Ele trabalhava, ele se formou na faculdade, ele é chefe de primeira, Nossa. depois continuou os estudos, é psicólogo, se formou na Universidade de Coimbra. Tem muito orgulho desse Sim. irmão, né, Luísa? Toda a Porque nossa família 14 anos, um homem, você vê quando o homem é homem, ele já é homem pequeno, né? porque ele não podia trabalhar, ele trabalhava clandestino na cozinha, Uhum. ele lavava pratos, as Uhum. louças na cozinha, e tinha sido um acordo que o meu tio tinha feito com o hotel, Uhum. que é um hotel 5 estrelas, então o dinheiro ia para a conta do meu tio, Uhum. como o meu irmão era menor, Uhum. perdão, e lá só aos 16 anos é que são maiores. Uhum. Então, até aos 16 anos sempre foi para a conta do meu tio. A partir dos 16 anos depois foi para a conta dele, mas 3, 4 meses o meu irmão já levou, alugou casa, o meu tio alugou casa em nome dele, mas o meu irmão pagava tudo. Que legal. Chamou, pagou a passagem a todos, Nossa. a minha mãe e a mais 5 irmãos, Foi 4, né? 4, que você estava casada. Sim. Foi todo mundo Foi embora todo para a mundo. Inglaterra. Então, E aí você ficou sozinha no sim, Portugal, sem fiquei família, sozinha. mas você tinha o apoio da sua sogra, pelo menos? Sim. Mas é assim, a minha mãe tinha mudado muito quando foi para lá. Uhum. Então, mudar de ambiente Faz também bem, faz né? muito bem. Ela tinha mudado para melhor, você Para está melhor, dizendo, sim. né? Então ela tinha se tornado outra pessoa completamente. Eu acho que a sua mãe, eu vou falar da minha visão por mim, viu? Porque eu tive uma experiência parecida com a da sua mãe. Eu fui mãe muito jovem também. E eu tive um filho fora, né, do casamento, né? Eu tive esse filho de uma situação bem. Não foi muito legal, eu não falo muito sobre Claro. isso. Então, eu amo meu filho. Ele é a coisa mais importante da minha vida, os três, né? Mas eu batia muito nesse meu filho quando ele era pequeno. Até quando ele veio para cá esse ano, em abril, ele ficou um mês aqui em casa. Foi a primeira vez que a gente passou um mês bem. Então, com o cabelo aqui no meu olho tá me incomodando. A gente passou assim um mês bem, sem briga, foi a primeira vez. E eu tive a coragem de pedir perdão para ele. E ele falou para mim todas as vezes que eu bati nele, que eu quebrei cabo de vassoura na cabeça dele. E ele falou aquilo. Meu filho, ele não tem ódio no coração dele, mas você viu que aquilo machucou muito ele, sabe? E a gente conversou muito, e ali eu fiz muita terapia também, até eu olhar para ele. Eu não tinha raiva dele, mas quando eu olhava para ele, me dava vontade de brigar com ele. Eu amo meu filho, sempre amei. Não comecei a amar ele em abril desse ano, não. Mas antes, assim, eu via ele, eu acho que é isso é que o a minha mãe. inconsciente que tinha, né, Que do passado. Exatamente, eu acho que eu acho que era isso que também a minha mãe também passou por isso, porque como ela foi rejeitada, então passou por uma situação, eu tinha sido fruto dessa rejeição. É inconscientemente, você não faz conscientemente, então não. é isso que eu acho que assim, ninguém faz isso por fazer. Não faz não. E quando você fala que ela mudou, ela casou com um homem mais velho. Mesmo seu pai sendo uma pessoa boa, com certeza ela deve ter amado ele do jeito dela. Mas é muito difícil você ter um relacionamento com uma pessoa mais velha do que você. Meu marido tem 22 anos mais velho do que eu. A gente se dá super bem hoje, mas eu já tenho 43 e ele vai fazer 65. Então, assim, a gente se dá super bem, até porque eu sou uma mulher de 43 anos com a mentalidade de 80, porque eu tive que amadurecer muito rápido. Então, eu sou uma mulher jovem velha. Uma velha jovem. Mas meu marido, ele ainda é meio antigo, assim, algumas coisas, e outras ele é muito moderno, até mais do que eu. Em algumas situações ele parece ser mais jovem do que eu, que parece ser a velha da relação. Mas a gente se dá bem, porque eu venho de muitas histórias tristes, sabe? Mas sua mãe, muito nova, tinha sido. Não estou justificando ela, mas acredito que a gente, como mulher, a gente tenta se entender, né? Eu tive uma experiência parecida, né? Então, assim, esse relacionamento com a pessoa mais velha, quando você é muito nova, que vem rejeitada do relacionamento anterior, a sua mãe não era feliz, né? Como você é hoje no seu casamento, como eu sou hoje no meu casamento.
Ela era uma mulher que estava vivendo um momento de frustração, né? Ali, é isso que a gente vê isso na nossa terapia. A gente vai fazer terapia hoje, a gente consegue entender, né? Então, ela descontava quem era a pessoa. Infelizmente, era em você, né? Subconsciente, no subconsciente dela, você era Sim. inimiga dela, não que fosse, E né? depois foi, consequentemente, nos meus irmãos todos. Isso. E agora, quando ela, né, quando seu pai morreu, que ela mudou para Inglaterra, né? Sim, sim. Começou uma vida nova, tudo novo, uma situação financeira melhor. Ali ela estava uma mulher feliz. E isso te ajuda. Ela tinha que lutar, né? Ela ainda tinha, assim, episódios, né? Carrega a vida toda. Mudou. Tanto que eu estava no hospital, eu fui desenganada dos médicos. Foi? Fui desenganada dos Na médicos. gravidez Na da menina. gravidez. Eu fui Nossa. isolada num quarto. Eu Mas não por podia. quê? Eu tive muitos problemas. Eu entrei quase em coma. Eu estava ali só por estar. Pressão alta? Começo de eclâmpsia? Você Eu tive teve? também pré-eclâmpsia mais tarde, mas eu tive muitos problemas. Nossa, Luísa. E então eu tinha também aquele problema dos vômitos exagerados. Uhum. Passava sempre a Meu vomitar. Deus. Então eu tive que estar 7 meses a dieta zero. Eu não comia nem bebia. Era só soro, Meu vitaminas. Deus. Quando as vitaminas eles injetavam, ia na minha boca, tinha aquele gosto e vomitava. Eu vomitava Meu tudo, só mesmo água. Tanto que eu fui desenganada na altura e a minha mãe veio buscar a minha filha mais velha, que na altura tinha 5 anos, e levou-a com ela para a Inglaterra. Foi. E foi bem tratada, os meus irmãos. Porque Assim, sua mãe eu estava confiei, curada. eu Sua mãe confiei. estava curada. Apesar de ter alguns Né? episódios que ela ainda tinha descaía na bebida, mas nada que se comparasse ao que era antigamente. Então, E isso eu restaurou a confiança de mãe e filha na hora que ela pegou sua avó, sua filha, que era o seu tesouro mais Sim. precioso, e você deixou ela levar, e estava mostrando, mãe, eu confio na senhora ainda. Eu acho que isso resgatou muito o Porque relacionamento, né? eu confiei porque eu pensava que eu ia partir porque eu estava muito mal. Mas eu sempre pedia tanto a Deus para eu conseguir criar a minha filha. Então era assim, eu estava deitada na cama, porque se eu me levantasse, eu perdia o bebê. Nossa. E só que o sofrimento ao longo dos meses era muito grande, porque eu não comia, então eu estava um palito, magrinha. Então eu não tinha forças para me levantar. E não podiam tirar antes a Não, bebê, antes do porque ela tempo? tinha 3 meses dentro de mim. Não, quando você foi para lá, você estava com 3 meses de 3 grávida, meses. né? Então, Luísa, a dor era nossa. tão grande no estômago que eu parecia que tinha um Meu buraco que ia de um lado ao outro, Deus. porque eu não comia, estava a dieta zero. Então era só Nossa. soro e medicação, muita medicação. Meu Deus. E eu tomava banho na cama, eles vestiam-me na cama. Eu era como um vegetal. Eu tive 7 meses sem me levantar da cama. Nossa, Luísa, eu nunca ouvi uma história assim. E acho que eu tinha 5 meses, o médico virou-se para o meu ex e disse que só estavam à espera, porque não poderiam fazer nada. Deus me livre. Não poderiam fazer nada para mim nem para a criança. A criança era muito pequenina. Aos 5 meses. E aos 7, lembro-me que eu fiz uma ecografia, né? Para ver como é que a bebê estava. E eu tinha sofrido tanto até aos 7 meses. E o médico disse para o meu ex, né? Que o bebê só pesava 500 gramas dentro de mim. Meu Deus. E que eu estava muito fraca. Eu não ia conseguir aguentar. Tanto que eu já estava, só podia receber ele. Eu estava antes estava isolada, mas podia receber visita de colegas de trabalho. Mas eu estava sozinha num quarto, com as persianas todas baixas, porque eu não podia nem a claridade bater nos olhos. E para eles eu estava de partida. E quando o médico me disse, aos 7 meses de gravidez, fiz uma última ecografia, a última antes dela nascer, a última, e disse para ele se preparar, que não iria, que o bebê só pesava 500 gramas. Eu estava com 7 meses e estava muito fraca. Só que eu tinha uma fé muito grande. Eu sou muito devota de Nossa Senhora de Fátima. E
sempre fui uma pessoa de muita fé, de muita coragem, e eu pedi tanto a Nossa Senhora e disse, eu pedi, fiz uma promessa, né? E eu disse, aguentei até aqui, com tanto sofrimento, e fiz a promessa e pedi ajuda a Nossa Senhora. Eu só sei que faltava 2 meses para a minha filha nascer, e nesses 2 meses a minha barriga, no mesmo estado, sem comer, sem nada, foi um milagre de Deus. Minha barriga começou a desenvolver sozinha, sem eu comer, sem nada. Chegou aos 9 meses, provocaram-me o parto. O parto cesáreo, né? Claro que você Não. não acredito não, Luísa, que te forçaram a ter um filho normal naquela situação. Pior vem agora. Meu Deus, não, E- Luísa. E provocaram-me o parto. Eu tive 12 horas em trabalho de parto. Fraca, Muito sem se fraca, alimentar. sem ter força, sem ter nada. Meu Deus. Tentaram, eu não conseguia fazer dilatação, então tinha pouca dilatação, estava em muito sofrimento. Tive 12 horas, ao fim de 12 horas o meu coração não aguentou, eu tive paragem Meu Deus, mas respiratória. olha, é revoltante, Muito né? revoltante. Não estamos falando Porque de em vez 50 de anos atrás, Porque estamos falando de... eles em vez de me abrirem logo para tirarem a criança, não. Eu em parada cardíaca, e eles tiraram a ventosas. Ai, meu Deus E do só depois é que me céu. reanimaram. Eu poderia já não ter vindo. Ou ter ficado com algum Uma problema no consequência. cérebro. Então eu acho que Deus me deu sempre muita força e se Deus me deu, como a gente costuma dizer, que Deus só dá aquilo que a gente consegue suportar. Isso. Então Deus sempre me deu muita força para eu conseguir suportar tudo, e se eu não partir naquela altura, para mim foi que eu tinha algo maior ainda para Foi um fazer. milagre. Foi um E ela milagre. nasceu com quantos quilos? 3 quilos 120. Meu Deus, não, Nem eu Luísa. acreditei. Luísa, ela nasceu com 3 quilos? 3 quilos em 2 meses, diziam tudo no hospital que era um milagre. E você, depois E da elas parada cardíaca, eles te trouxeram de volta. trouxeram-me de volta. E eu, você quando voltou sem nenhuma acordei, sequela, mulher? Voltei sem nada, só muito inchada. Muito inchada. Nossa. Muito inchada. Assim, ela nasceu com problemas de coração, o sopro no coração. E depois, mais tarde, ficou com hiperatividade. Ela teve muita coisa. Mas também, igual à mãe, é Uma guerreira. uma guerreira. Eu acho, agora eu pensando, será que na situação como você estava, uma situação você estava muito fraca, Sim. sem se alimentar, talvez você não resistisse à anestesia geral, né? Se bem que fazer a cesariana, eles Eles dão uma podem pôr hack, né? local, podiam pôr a epidural. É muito cruel, né? Porque eles disseram qualquer coisa, eu já não me recordo o nome, porque eu estava estava muito mal. Eles disseram qualquer coisa que eu não podia levar a epidural. Não podia levar a epidural por algum motivo que eles disseram, já não me recordo qual. Mas podiam pôr a dormir. Não, O mas perigo era eu não voltar. o perigo é não voltar, porque você estava muito fraca. Então, eles preferiram forçar esse parto normal. Nossa, ai, Foi o muito parto normal é sofrimento. sofrer de qualquer maneira, mas a situação que você estava... Só que eu também tive assim, eu amo a minha filha, né? Mas sabe que eu tive o sofrimento foi tão grande que no primeiro mês eu tive ainda uns 10, 15 dias no hospital. Depois fui para casa, muito fraca ainda. E Você teve depressão pós-parto, né? Que é gente que rejeita um pouco a criança, de ver tanta dor. eu tive, mas eu tive só passado um ano. Eu vou chegar lá, mas eu se calhar já devia estar com alguma coisa. Com certeza. Porque eu olhava para ela e parecia, não sei, na altura parecia que eu não sentia, acho que foi por causa do sofrimento, mas depois ela era tudo para mim. E era o meu milagre. Mas isso foi logo após o parto que você começou a sentir isso? Sim. Então, porque você ficou 7 meses na cama. Acho que ali você pegou uma depressão, né? Sei lá. Eu às vezes eu falava muito com Deus. E eu dizia, se eu me tentar pôr em pé, vai acabar o meu sofrimento. Mas depois logo eu pensava, não. Eu lutei até agora, vou lutar até o fim. Porque se você ficasse em pé, você perdia, né? E você ficou deitada, tinha que ficar
Nossa, gente, isso que, nossa, essa tua filha, ela te ama demais, né? É. Ou é a mais rebelde? Não, Porque parece que os que a gente mais e sofre ela por eles nasceu, são os mais e ela era rebeldes. para nascer no dia 30, né? No dia Uhum, 30 de outubro. Ela uhum. nasceu no dia da Halloween, porque passou da meia-noite, passou de Dia manhã, 31. passou do Ah, dia ela fez 31. aniversário ontem, então 22 ontem. É, fez 22 aninhos Nossa, que ontem. legal. Então, depois ela teve sopro no coração, teve que andar a ser seguida, ela Foi? parava a respiração dela, ela não Uhum, respirava. Tive muito. E depois foi a hiperatividade. E ela depois ficou hiperativa. E ao fim de um ano, ela tinha um ano e pouco, eu como trabalhava na creche, então eu trabalhava com crianças e a minha depressão ficou muito grande. Apanhei uma depressão muito grande porque eu não dormia de noite, porque ela não dormia. uhum. Então, na altura, eu tive que ficar em casa. Ainda trabalhei os primeiros 2 meses, mas depois a depressão estava muito forte. Eu tive que me tratar, né? E tive 6 meses afastada, tomando medicação de caixa preta mesmo. E eu sozinha fui deixando aos poucos. Hoje não tomava um, amanhã não tomava o outro. E ia, mas sempre com muita força, muita coragem, porque eu via que tinha 2 filhas para criar. Uhum. E eu não podia estar naquela situação, então não podia deixar estar, Uhum. tinha que fazer algo por mim e por elas. Luísa, e você estava tudo bem com o seu Sim, casamento? sim, Ele ficou do estava. seu lado, Sim, te sempre. apoiou Sim, durante. Isso é muito bonito, né? Também a gente sim, vale ressaltar, sim. né? Que você não estava sozinha, ele Não esteve estava com assim. você naquele momento E difícil, entretanto, né? quando a minha filha nasceu, ela chama-se Sara. A minha Uhum. mãe regressou com a minha filha, com a mais velha. Foi, oh, Então, é assim, foi muito gratificante ver que a minha filha foi bem tratada, que uhum. foi Pela sua acolhida. mãe, né? Então, assim, eu amo a minha mãe e hoje em dia entendo porque eu fiz terapia também com a Uhum. Fátima Uhum. e a Fátima, Quem é Fátima? Fátima Diniz. Ah, mas você para fazer terapia com psicólogo também. E, e ela fez-me entender muita coisa que eu não entendia na altura Uhum. Uhum. e fez-me ver muita coisa e abriu. Eu não dizia uma palavra porque eu era muito calada, Uhum. muito Uhum. fechada, então ela ajudou-me bastante. Uhum. Não, ela é uma ótima coach. É, Ela te ajuda a abrir a tua mente, porque a gente nasce, é, né? Eu gosto, eu tenho um livro dela, cadê? Deixa também eu ver. tem. Tá aí por algum lugar, porque eu tenho tanto do livro, né? Os 7 pilares, né? Sim, E a Fátima, ela é aquela pessoa que ela te ajuda a abrir a mente. Porque a gente cresce com essas crenças que, ai, a gente é pobre, vai morrer pobre. é, Então, ela nos ajuda a liberta. libertar dessas crenças aí, né? É muito importante. Mas no nosso caso, que a gente vem com essa infância traumatizada, como foi a minha, foi a sua, é muito importante também a gente fazer terapia Com também com um psicólogo, sim. psicólogo, né? Porque ele entra em outra área que não é a área da Fátima. A área da Fátima é Sim, maravilhosa, que é para abrir sua mente, explodir o que está aqui, sair para fora e você começa a ter as ideias. Às vezes você olha para esse copo e diz, ah, que xícara bonita. Mas quando você faz terapia com uma coach como a Fátima, você diz, uau, eu posso fazer essas xícaras e vender. Eu posso transformar isso aqui num bom negócio. Você abre, a né? mente, E o psicólogo, ele ajuda a é, cuidar das dos doenças traumas da doença, psicológicas, né? Que é outra coisa. Não estou, porque a Fátima é minha claro. colega, amo ela, explicando, né? Porque às vezes as pessoas não entendem. Mas a psicologia me Sim, ajudou muito, porque eu beirei a loucura também, e a psicologia me ajudou sim, eu muito. nessa altura também tive tratamento psicológico porque estava a Porque ser você também tratada tinha assim a com depressão, psiquiatra também, por conta da sim, medicação, né? E você conseguiu sair dessa depressão consegui, com muito esforço, com muito né, Luísa? esforço e mais forte, sempre com muita força, com pensar sempre, eu tenho que lutar pela minha família, eu tenho que dar às Uhum, minhas filhas aquilo que eu nunca tive. uhum, E então, na minha cabeça, e elas nunca passaram necessidade, uhum. nunca. Sempre dei tudo o que eu pude dar a elas, tudo o melhor. Continuo a ajudá-las. Então, As suas filhas mais velhas moram no Portugal hoje? hoje eu moro,
Eu depois conto a história. Ah, depois nós conta a história. Pronto, não vamos pular muito, não, para não ficar. E você conseguiu sair da depressão sozinha? Como foi esse Sim, processo? eu consegui sair da depressão sozinha, continuei a fazer a minha vida. A minha filha sempre seguida pelo médico e foi sempre melhorando, do coração também. E então eu e meu companheiro, eu e o meu ex-marido vivemos muitos anos ainda, Vocês ficaram em quanto tempo juntos no total? bastante, desde 96 até 2008. Ficamos até 2008. Em 2008 eu separei-me, aluguei a casa do meu irmão, ele tinha a casa lá comprada, eu também deixei a casa. E vivi sozinha com as minhas filhas durante um ano. Trabalhava na creche e trabalhava num lar de idosos para poder ter uma vida melhor e conseguir dar conta de tudo sozinha. Eu sempre dei, mas até mais A mãe quer sempre dar o melhor, melhor. né? Então, eu durante um ano vivi sozinha com as minhas filhas. Foi então que a minha irmã, tenho uma irmã que vive aqui, foi de férias lá no Natal. Eu vim para a Suíça em janeiro de 2009 e ela me disse: porque é que não vais para a Suíça? Lá vais trabalhar menos, vais ter um futuro melhor. Então aquilo ficou sempre ali martelando na cabeça, mas o problema era as minhas filhas. Só que eu queria sempre dar o melhor para elas. Eu nunca quis, eu sempre queria dar estudos, uma vida muito melhor do que aquilo que eu não tive. E que elas nunca passassem por aquilo que eu passei. Então, eu realmente depois pensei, vim sozinha, deixei as minhas filhas, duas filhas, com o meu ex-marido. Vim para a Suíça em 2009, em janeiro, fui trabalhar, já vim com contrato de trabalho, fui trabalhar para os cinemas, ali em Belleville, o curso. E depois a minha irmã e o meu cunhado arranjaram casas particulares e eu trabalhava, e também depois em birus e tudo, nos escritórios, e fazia bastante dinheiro. Trabalhei durante um ano, mais ou menos, mas sempre com a ideia de trazer as minhas filhas para cá. Eu vou andar um pouquinho para trás, que eu pulei aqui uma coisa. Ao fim de 6 meses, as minhas filhas estavam lá com o pai, né? E sempre me faziam a cabeça: mãe, dá uma oportunidade ao pai, me deixa ele vir. Então, eu sentia muito sozinha aqui na Suíça. Eu não conhecia ninguém, não tinha amigos. Vocês estavam há quanto tempo separados nessa época? Um ano. Um ano. E então eu sentia-me sozinha, não conhecia ninguém, não tinha apoio de ninguém, então, além da minha irmã, então sentia muito só. Então resolvi dar uma nova oportunidade a ele e mandei-o vir. Ele veio. Com as crianças? Não, só. Deixou as minhas filhas com a minha sogra. E eu sempre a tentar, a gente, depois de sair da casa da minha irmã, depois de eu sair da casa da minha irmã, aluguei um quarto, que a cozinha era partilhada, o banheiro, então sempre lutei para conseguir uma casa, mas não consegui, era muito difícil. E ele também, na altura, estava difícil arranjar trabalho. Depois, quando arranjou, a gente ainda teve um ano junto, mais ou menos, mas quando a coisa não dá, não dá. Depois também eu fiquei doente, eu tive um câncer no útero. Foi. Em 2010. E muito complicado, muito difícil. Então fiz tratamento, fiz radioterapia, fiz imunoterapia, fiz a quimio em comprimidos, fiz muita coisa e consegui vencer, né? Consegui vencer